Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, eu queria primeiro iniciar aí a nossa conversa pedindo desculpas pela nossa diretora Alessandra Costa. Ela nos apoiou aí no material todo, mas ela teve que fazer uma viagem de última hora. A ideia era que ela retornasse ainda ontem, né, para estar conosco hoje, mas devido a uma região um pouco remota que ela está numa operação nossa no interior de Minas, então acabou tendo problema aí na logística e não conseguiu estar com a gente hoje. Então ela pediu para transmitir a todos aí essa solicitação de desculpas, mas a gente tem certeza aí que vai poder apresentar toda a estrutura que nós montamos durante esses anos, né, da parte de ESG na companhia. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Paula Vance, sou gerente de Compliance, Auditoria Interna, Riscos e sou de PO da Manserve. E há alguns anos a gente vem construindo o programa de ética e integridade. Então, depois eu vou explicar um pouco para vocês e o que vocês tiverem de dúvida também a gente vai esclarecendo. Pessoal, bom dia. Eu sou o Baciro, sou responsável aí pela área de responsabilidade social dentro da diretoria ESG da Manserve. Então, ela nasce juntamente com a construção da diretoria ESG dentro do nosso negócio. Então, hoje teremos a oportunidade de compartilhar com vocês as nossas experiências, aprendizados, ao longo desses 2, 3 anos na estruturação da área, para que a gente também possa sair daqui melhores que nós chegamos. A gente vai iniciar, então, com um pequeno vídeo da Manserve. Tá? Vamos contextualizar um pouco do que é a empresa e aí também para embasar todas as ações que nós fizemos nesses últimos anos para estruturar toda a diretoria, todo o projeto de sustentabilidade. Há 40 anos se passaram. Mas a nossa história não se mede em tempo. Se mede em conquistas, realizadas com o esforço de cada pessoa que nos trouxe até aqui. Honramos as nossas raízes. Celebramos o passado com gratidão e enxergamos o futuro com os olhos brilhando. Somos uma nação feita de força e coragem. De gente que se inspira com o novo e o abraça com confiança, pois sabe que cada desafio é uma nova chance de crescer. Somos o tipo de gente que olha o impossível e se supera para fazer acontecer. Construindo o amanhã com a mesma paixão e com a mesma força que sempre nos moveu. Somos movimento. Um movimento que inova a cada passo, que antecipa o futuro e acelera na direção do progresso. Todos os dias, um novo começo. E a cada começo, uma nova oportunidade para deixar um legado. Somos a Manserve, há 40 anos feita de gente que faz, que sonha grande e que realiza ainda mais. Então, gente, a Manserve é uma empresa 100% brasileira, tá, que hoje se estrutura em 7 unidades de negócio diferentes, né, dando a possibilidade de disponibilizar serviços cada vez mais especializados dentro de cada nicho de negócio para os seus clientes. Né? Então, a gente se estrutura hoje em serviços de facilities, logística, industrial, pega toda a parte de manutenção e paradas industriais, mineração, energia, óleo e gás e locação de equipamentos pesados
aí para serviços de mineração e serviços industriais também. Temos hoje mais de 30 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. E dentro dessas sete unidades, nós estamos atuando, então, praticamente todos os nichos de negócio da indústria. Então, divididos aí em mais de 500 contratos, com grandes empresas e multinacionais de todo o mundo, operando no Brasil. Então, já entrando na parte da nossa estruturação da parte de ESG, nós tivemos aí, em 2021, o primeiro passo para estruturar a diretoria, na época ainda uma gerência, a elaboração da nossa matriz de materialidade. Então, na época, nós fizemos toda a pesquisa de mercado e interna para a elaboração dessa matriz, e além da matriz da companhia, nós fizemos matrizes específicas para cada uma das unidades de negócio, para entender o que era visto como prioridade dentro de cada nicho de mercado, até para a gente entender se precisava priorizar algo diferente em alguma dessas unidades de negócio. Para nossa surpresa, pelo menos o top 5 de todas as matrizes de materialidades elaboradas foi exatamente o mesmo. Talvez mudando a ordem de um ponto ou outro, mas os 5 primeiros tópicos sempre foram ali os mesmos. Então, visando principalmente segurança dos nossos colaboradores, uma vez que é o principal, a força da nossa empresa está nessa nação que ela se constitui, e a partir daí, então, definimos os ODS relacionados às nossas atividades, as prioridades dentro da nossa operação. E, a partir desses ODS, as nossas metas nesse período até 2025. Então, dentro dos pilares que foram definidos, nós temos aí na parte de meio ambiente o inventário de 100% das nossas emissões. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, de toda a operação que foi feita para esse processo. O estudo de migração para o mercado livre de energia, e priorizando fontes renováveis de consumo para as unidades elegíveis. E a redução das emissões a partir do inventário elaborado. Dentro dos outros tópicos, nós temos no social a reciclagem anual de 100% dos nossos colaboradores nas políticas de segurança. Então, ter o nosso time sempre bem treinado e garantir a segurança dentro das nossas operações. Priorizar a participação de mulheres, pelo menos 50% do público, dos candidatos a cada uma dos nossos cargos, priorizar a participação de mulheres. Então, nosso time de RH vem trabalhando em implantação de sistemas para que isso possa ser mapeado, e a gente tem aí todas as vagas da companhia com esse indicador. E hoje, nós temos essa meta de implementar 30% por ano da nossa trilha de diversidade e inclusão. Nós começamos lá em 21, 22, numa ação mais voltada para letramento racial. Trabalhamos alguns anos com isso, e agora, nos últimos anos, ampliamos também para outros grupos e criamos aí, então, a trilha de diversidade e inclusão, formando internamente também o Grupo Afirmativo de Mulheres, por exemplo, e outras ações também relacionadas ao tema. E dentro do pilar de governança, então, nós temos aí a publicação anual do nosso relatório de sustentabilidade. Apesar da Manserve ser uma empresa de capital fechado, a gente faz questão de fazer esse relato anual para que todas as partes interessadas, tanto instituições bancárias, nossos clientes, possam ter essas informações de forma transparente, sempre que necessário, sempre que entenderem aí essa necessidade. Certificar as nossas operações. Então, nós temos hoje a certificação ISO 91445001, e na época tínhamos, além do corporativo, mais 7 unidades já certificadas, e ampliamos isso, então,
para um total de 12 unidades, né? Certificamos mais 5 unidades durante esses anos, né? E também essa é uma meta que está sendo revista, uma vez que a gente já atingiu, né, essa quantidade de unidades certificadas, né? Já garantimos essas 5 certificações novas. Hoje a gente trabalha num outro modelo, né? Falando dessa parte de certificação, a gente está numa implantação do sistema de qualificação da Manserve, onde, apesar de não certificar, né, não ter um certificado externo relacionado à ISO, para algumas unidades, a gente tem uma equipe de auditores líderes formados internamente e que garantem, então, que determinadas unidades já implementam 100% dos indicadores lá da ISO, das exigências, né, estipuladas pela ISO. E também treinar 100% dos nossos colaboradores nas trilhas de compliance. Depois a Ana vai poder falar um pouquinho melhor. Bom, como o primeiro tópico da nossa matriz de materialidade é voltado para a parte de saúde ocupacional e segurança dos trabalhadores, quando a gente fala de social dentro da nossa empresa, o nosso primeiro passo foi, então, cuidar dos colaboradores. Nós temos hoje, dentro dessas mais de 30 mil pessoas, cerca de 600 pessoas só ligadas na estrutura de saúde e segurança ocupacional da empresa, espalhadas aí por todo o Brasil. Então, a nossa equipe de SSMA corporativa, que estabelece as diretrizes para implantação dentro das nossas operações, e depois cada uma das unidades de negócio vai ter um gerente de SSMA e coordenadores, engenheiros e técnicos dedicados para aquele nicho de mercado, aí visando, então, a garantia de segurança dos nossos colaboradores. Seguindo, então, o nosso plano diretor e as 12 crenças da Manserve, que, então, estabelecem as diretrizes básicas para a implantação, do que nós chamamos lá de cuidado genuíno e a garantia do serviço, então, sem riscos para os nossos clientes também. Vou passar um pouco a palavra agora para o meu colega Baciro. Obrigado, então, apresentar. Rafael. Pessoal, acho que eu aproveito a ocasião também para dizer que, enquanto a gente faz essa apresentação, fiquem à vontade para colocarem as suas questões, né? Porque eu acho que fica um diálogo mais próximo, ao invés de a gente ficar aqui, uma hora depois, perguntas, alguma coisa pode escapar. Então, para que nada escape, que a gente tenha aqui uma troca real, né? A gente sai daqui melhores para a gente fazer melhor, porque é isso que a gente quer, por isso que nós estamos aqui, senão ninguém estaria aqui, né? Então, vamos lá. Falar de responsabilidade social dentro de uma empresa como a nossa e os demais, acho que, antes de mais, tem que ter ali o entendimento, um compromisso claro da empresa, o que ele tem que fazer em prol da comunidade, da sociedade, meio ambiente, sem que isso seja realmente uma exigência legal. Ele tem que fazer, porque senão não tenho nada. Então, isso tem que estar bem claro para todos. Então, a gente tem esse compromisso na Manserve, a gente enxerga a responsabilidade social como um compromisso nosso, de uma forma clara, tá? E como é que a gente faz esse desdobramento? Uma empresa como o tamanho da Manserve e a complexidade dos negócios, como vocês viram, são várias áreas e negócios. Como é que a gente consegue trabalhar para ter a escalabilidade das nossas ações? A gente fica aqui em São Caetano do Sul, como corporativo, e como é que a gente consegue fazer uma ação lá no Belém do Pará, né? Ou Santarém, ou lá no Sul. Então, a gente tem uma estrutura de governança da área de responsabilidade social, que é um comitê social, onde nós temos nas pontas as figuras que nós elegemos como embaixadores, que representam realmente tudo aquilo que é emanado aqui no nosso comitê, e aí eles fazem desdobramento para que as ações aconteçam nas nossas unidades de trabalho de acordo com a necessidade local,
que foi definida e aprovada previamente aqui dentro do nosso comitê. Normalmente a gente trabalha com uma trilha já predefinida, em que a gente define ali quais são as ações e campanhas. Temos as nossas campanhas sazonais que já estão definidas no calendário, como vocês estão vendo aqui, e as ações sociais de transformação, né? Então, as campanhas principais que nós trabalhamos ao longo do ano são da Páscoa, no meio do ano de roupa, que tradicionalmente chamado de agasalho, né? Nós chamamos de roupa solidária, porque pelo que a gente representa. Se aqui está frio, norte, nordeste está quente, então não deixamos ninguém de fora, não é? Porque aqui está frio, está precisando de roupa, lá não está precisando. Então chamamos de roupa solidária e mobilizamos todas as nossas unidades de trabalho de uma forma estratégica, definida, e o público bem definido também para fazer essa entrega. E no final do ano temos Natal e temos as ações de impacto social que acontecem ao longo do ano, desde a área de educação, né? São os públicos que a gente mais atende, crianças e idosos, né? Por isso que também é importante você fazer escolhas, decidir qual segmento dentro desse grupo vulnerável que você vai atender, tá? Então, ao longo do ano, a gente, todo mês, tem ações, sejam elas ativas, de campanhas de angariação ou de sensibilização, visando sempre melhoria social da comunidade e também olhando o lado do meio ambiente. Okay? Alguns números aqui para a gente compartilhar do que foi a nossa experiência e está sendo ao longo desse tempo. Ano passado, na campanha ali de Páscoa, esses são os números que nós temos aqui, com envolvimento aqui, representatividade de todas as regiões do Brasil que participam. Tá? Então, como eu falei, a gente faz uma seleção de quem realmente nós vamos atender. Então, nosso público são crianças, mas quais crianças, né? A gente trabalha com crianças que estão em casas de, digamos, situação judicial, né, que precisam ser adotadas, que estão ali esperando esse processo, que aí já é um momento, algumas vêm de situações traumáticas, então estão nessas localidades, a gente elege essas unidades como as entidades que vão receber as nossas doações. Então, para entrar no processo também, tem todo um processo de checagem, de se realmente a entidade ela existe, legalmente constituída, não tem nada que desabone, provado, e a gente segue com a campanha e faz uma mobilização nível nacional, nos nossos escritores regionais principalmente. Tá? No ano passado, a gente atendeu ali uma média de quase 1.000 crianças, né? 958 crianças atendidas ao nível Brasil. Esse ano, a gente chegou quase 2.000, né? 1.939 crianças. Então, a gente vem numa escala crescente, calculada e sempre seguindo esse ritmo. Então, as crianças, entidades que nós atendemos no ano passado foram as mesmas que nós atendemos esse ano, ou seja, a gente tem a preocupação de dar continuidade, né? Não é uma ação de visitar, eu dei aqui, tchau, até o próximo ano, não. A gente está junto com essas entidades. E a gente coloca também o nosso colaborador junto, ok? Não só a gente colocando nossos recursos, mas também o próprio funcionário nosso, olha, eu quero participar, ele vai lá e participa da entrega, faz as gincanas e tudo mais. Alguns números do ano passado, eu acho que todos nós, isso está muito fresco ainda, da calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, de onde originário o nosso amigo Rafael, né? Quando aconteceu as enchentes lá, a gente rapidamente, o comitê se mobilizou em maio, mobilizamos toda a nação Manserva, como é que vamos atender a população do Rio Grande do Sul
Mas, em primeiro lugar, os colaboradores Manserve, né, que estavam acometidos. Nós temos uma operação grande no Sul e desdobramos de imediato para fazer esse atendimento em 2 etapas. No primeiro momento, quem está mais próximo para poder ajudar, pegamos aqui São Paulo, Curitiba e Santa Catarina. As doações chegaram mais rapidamente, o quartel-general, digamos, em Curitiba. Depois, na segunda fase, as doações que vieram do Norte e Nordeste passaram para Minas, chegaram até Rio Grande do Sul. Então, foi um movimento muito grande que a gente se orgulha de ter participado e contribuído. E esse ano também aconteceu de uma forma natural, mas já como situação normal. Então, as doações todas aconteceram na cada região do país. Ano passado, todas as doações que nós arrecadamos das campanhas foram todas para Rio Grande do Sul. E no final do ano, essa é a campanha que a gente fala de Natal Solidário, a gente trabalha sempre com as entidades, como eu falei, das crianças. A gente tem que ficar com elas ao longo do ano, não queremos fazer uma parceria, chega aqui, não volta mais. Então, no final do ano, nós estamos implantando brinquedotecas nessas entidades. Então, a gente faz uma campanha, mobiliza as doações, compra e vai lá e entrega para casa. A gente não entrega brinquedo para criança A e B. A gente deixa para casa para que tenha ali também uma forma de educação, de compartilhar já o bem coletivo. Então, esse projeto começamos ano passado, no Brasil todo, nos nossos escritores regionais, né? Está seguindo com esse projeto e também esse ano. Do outro lado, temos os projetos incentivados, né? Que a gente é um caminho também que a empresa tem de poder contribuir para o meio. E como nós dissemos no início, a nossa expertise é outra coisa e na parte da responsabilidade social a gente escolheu já o nosso público, né? Então, criança e idosos. Então, nesse segmento a gente procura parceiros que sabem fazer, né? As entidades não governamentais que existem aqui. No passado, trabalhamos com Working Football Brasil, não sei se todos conhecem, uma entidade, acho que muito boa de trabalho, tem uma organização muito séria, que trabalha em fomentando prática de esporte para 60 a mais. Acho que o Brasil, se diz, é um país de futebol, todo mundo gosta de correr atrás de uma bola. Acho que a maior tristeza dos idosos, quando chega lá, não consegue mais se brincar com isso. Então, eles têm toda uma metodologia bem preparada, com base científica, para apoiar essas pessoas já aposentadas, terem uma vida mais ativa, seguirem, né? Então, apoiamos esse projeto ali na região de Periferia de São Paulo, Itapevi, um projeto que participou mais de 500 pessoas, né? E aí, com o Instituto Olga Cos também é uma entidade bem conhecida e séria, trabalha também com as crianças. Apoiamos 2 projetos na área de esportes, né, e artes, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Pode seguir. Ano passado também nós implantamos um projeto importante que ontem ainda nós revisitamos, que é com a Rede Educare, que é a implantação de uma sala de leitura, uma biblioteca, fomento à leitura já nos primeiros anos da idade escolar, nas escolas, numa creche em São Caetano do Sul. Daí alguém pode perguntar, mas por que você foi fazer em São Caetano do Sul, não foi fazer Santarém ou Maranhão, né, que é o Amazonas, né? A Manserve nasceu em São Caetano do Sul, né, e cresceu, tornou hoje. Então, numa estruturação, a governança está aqui, a gente entendeu que, portanto, a gente precisava de ter um pouco mais, aprender como fazer esse negócio, para que realmente a gente pudesse dar ali a possibilidade de garantir de que, se eu implantar uma sala dessa, lá no Maranhão ou no sul do Brasil,
vai funcionar. Então, uma escola chamada Creche Lar Samaritano Mãe Operária é uma entidade sem fins lucrativos que nasce ali na época da industrialização da região ali. Então, as senhoras que trabalhavam ali nas montadoras, que não tinham de deixar as crianças, uma senhora ficava com essas crianças ali. E esse projeto cresceu e tornou uma creche hoje grande. E nós tivemos o privilégio de doar mais de 1.500 livros e mudar toda a estrutura do ambiente, como está aqui na foto. E ontem, para celebrar o Dia Nacional do Voluntariado, nós tivemos lá com um grupo para visitar a escola, com canção de histórias, implantação de uma horta comunitária lá para as crianças. Então, passamos a manhã lá com eles. Foi muito interessante. Um outro segmento aqui de voluntariado que a gente trabalha bastante ainda da responsabilidade social é asilo, né? Tem uma entidade chamada Lar Samaritano, Nossa Senhora das Mercedes, em São Caetano do Sul, que atende idosas, né? Ali residem hoje 80 idosas em situação de vulnerabilidade, né? Todos nós, a vida no início e no final é sempre a gente precisa de alguém. Independe, você tendo recursos financeiros ou não, você vai precisar de alguém ali para ajudar. Então, a gente apoia ali na melhoria da infraestrutura local. No ano passado, a festa que eles realizam todo ano, a gente pega a festa para fazer a gestão dela, organiza, procura parceiros, e todos os recursos arrecadados eles são revertidos para a melhoria da infraestrutura local. Ano passado foi possível fazer a reforma do todo o telhado, um edifício de 1960, então já estava gotejando em alguns lugares. Então, graças a esse movimento, a gente teve o privilégio de poder fazer essa reforma nessa entidade. Baciro, chegou uma pergunta aqui do online. Vou aproveitar para fazer essa interação agora. Por favor. É a Isabela Prazeres, do Grupo Elfa. Ela mandou aqui: bom dia, gostaria de saber como é feita a seleção dos embaixadores. Hoje tenho um grande desafio de estar no corporativo e não conseguir tocar a ação social em todas as unidades da empresa. Como é que é o nome de quem fez a pergunta? Isabela Prazeres. Isabela, obrigado pela sua pergunta. É muito importante para a gente compartilhar aqui. Então, o programa de embaixadores, ele é um programa muito voluntário, tá? Que a gente deixa aberto, faz a comunicação, deixa claro quem é essa pessoa. Porque a empresa como a Manserve, para você manter a cultura e fazer ela chegar na ponta é um desafio tremendo, porque a gente opera na casa do cliente. Então, a gente está aqui no corporativo, a gente precisa de alguém que está lá na ponta, como essa pessoa realmente vai ser um representante fiel daquilo que nós desejamos aqui. Então, a gente lança sempre o convite para as unidades, e normalmente, dentro da unidade de trabalho ou daquela regional, já existe aquela pessoa da área administrativa que tem contato com a operação, com o cliente, com a própria gestão. Essa é a figura mais apropriada, mais indicada, né, para fazer essa função, porque a figura do embaixador ela vai ter que fazer esse contato, não só com o nosso time, digamos, da unidade ali trabalhando, parte de gestão, a própria operação, mas também com o cliente. Então, uma vez que a pessoa se candidata, ela preenche o formulário e ela passa a fazer parte do grupo, e aí nós temos reuniões rotineiras, né, das ações, não só da responsabilidade social, mas também da comunicação interna, de marketing, compliance, quando aparece, para a gente estar sempre alinhado com aquilo que está definido como objetivos estratégicos do negócio. Tá? Não sei se eu respondi, por favor. Alô? Oi. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, é muito precioso
vocês estarem cobrindo duas frentes, tanto de crianças em vulnerabilidade quanto lar de longa permanência de idosos. Inclusive, tem uma dessas vivências no estado do Rio de Janeiro. O que eu queria entender melhor, pegando o gancho da pergunta anterior online, é como que é a estrutura desse comitê social. Por exemplo, vocês têm... isso fica por uma coordenação de uma diretoria administrativa ou tem representantes de todas as diretorias? É uma curiosidade. Outra, olhando, até porque vocês têm muitas unidades, olhando para esse grupo que é destacado, como que fica a jornada de trabalho? Se esse voluntário, ele tem a função, a produção, as metas, se isso é um trabalho destacado da jornada, por exemplo, um final de semana que ele está se voluntariando, ou se ele tem permissão, durante a sua jornada, de reservar determinado dia para se dedicar à atuação social. A primeira pergunta é em relação a... A estrutura do comitê. A estrutura do comitê. O nosso comitê social, ele é representativo, tá? Então, temos representantes de todas as áreas, né? Corporativo, jurídico, ESG, a diretoria que coordena esse comitê, o rede corporativo, saúde. Então, é ali esse comitê que discute e toma decisões para garantir de que aquilo que vai ser executado está alinhado com o que está na estratégia do negócio. Tá? Então, decidiu, ok, provou, vamos fazer a campanha. Todas as campanhas nossas, por exemplo, Natal, a gente vai chegar daqui começando. Então, todas as unidades de trabalho que queiram participar, que vão indicar os seus... entidades que beneficiarão das suas ações, essas entidades passam por uma avaliação da nossa área de suprimentos para entender realmente se a entidade ela está com o nome limpo na praça, né? Dá para a gente associar a ela e a gente associa. Então o comitê ela reúne semanalmente, tá? Para discutir assuntos rotineiros. Ele tem dois níveis, né? O nível estratégico e o nível tático. A gente aqui, como tático, recebe que sai ali do primeiro nível e pensa como vai fazer isso acontecer. E aí vem a sua segunda pergunta dos nossos voluntários nas nossas ações. Por exemplo, ontem nós tivemos, durante o período da manhã, nessa escola, a empresa liberou durante o horário do trabalho, a gente foi lá, fizemos as atividades e voltamos e está tudo certo. E na Padroeira final de semana, então as pessoas se candidatam, algumas pessoas vêm de outros estados. Temos uma colega que vem de Curitiba, todos os anos, esse ano ela está vindo com a família toda, fica os 4 dias em São Caetano do Sul para prestigiar ali essa missão. Tá bom? Aproveito aqui o convite, já que está falando. Podem perguntar, gente, o microfone fica aberto já. Bom dia. A minha pergunta também com relação ao voluntariado, a gente sabe que tem pessoas que se engajam, né, pessoalmente se engajam nas atividades, mas a empresa dá algum tipo de incentivo financeiro, alguma forma de premiação para que essas pessoas possam estar cada vez mais engajadas? Existe essa preocupação ou não? Existe, assim, como a gente explicou, a área de ESG, a diretoria foi criada em janeiro de 2023. Então, estamos em construção. A gente, tudo que o Rafael falou aqui no início, está sendo construído. Então, hoje, o que a gente tem de benefício claro? Primeiro, deixar uma mensagem clara
de que o ato de voluntariar tem que partir da pessoa, né? A empresa está dando oportunidade para que você se junte a ela. Então, quebrar esse paradigma, normalmente as pessoas é relação comercial. O que eu te dou, o que você vai me dar de troca? A gente sempre espera isso numa relação, né? E o voluntariado, ele é muito mais que isso. O Gandhi já dizia de que se a gente quiser descobrir a nossa missão, a gente tem que se perder ajudando os outros, né? Então, é essa mensagem que a gente está espalhando junto do nosso público aí na Manserve e construindo paulatinamente esse grupo de voluntariado. Hoje, nós temos mais de 100 voluntários, né, inscritos que se manifestam ali quando tem o evento, você convoca e comparece, né? Esse evento que vamos ter agora em setembro de 4 dias, vão estar lá e de livre e felizes da vida para fazer, porque entenderam de que realmente aquelas senhoras precisam. Então, às vezes eu entendo o desafio que nós temos. Às vezes a gente associa muito, às vezes, o momento que estou passando na empresa, com um trabalho voluntário que a empresa está fazendo, eu vou fazer isso para beneficiar a empresa, e ela não está dizendo nada para mim. Esse foi um desafio, mas a gente tem sensibilizado, né, sempre mostrando na prática de que realmente precisa separar as coisas em algum momento, tá bom? É importante só complementar a fala do Baciro, que a Manserve ela também tem muito essa questão de unir as pessoas, né? Então, por exemplo, ontem teve um happy hour prévio, né, do evento da padroeira que ele colocou aqui, que é justamente para integrar as pessoas, né? Integrar o grupo de trabalho, né? Porque se formam mini squads ali com um propósito único ali, né? Que não é só pela empresa e também uma causa própria de ajudar o próximo. Acho que tem um pouco disso também, né? Exatamente. Ontem, depois de manhã, na creche, à tarde, final da noite, a empresa proporcionou isso para a gente. Olha, todos estão convidados, vamos tomar um suquinho ali, conversar, descontrair. E o grupo se identifica e vai se contagiando uns aos outros, né? Então, todos estão convidados para também essa ação que teremos já a partir da próxima semana. E falando também como um dos voluntários, não só os momentos de happy hour, mas as ações tendem a ser muito alegres, né? É um momento de interação diferente até mesmo entre a gente, né? Entre os colaboradores da empresa que no dia a dia estão lá numa posição mais técnica, acaba sendo um momento de descontração ali, um trabalho em conjunto também, mas com uma outra visão. Foram momentos bem bacanas assim que nós tivemos de interação interna também com a própria equipe. Temos uma pergunta aqui atrás. Pode fazer a pergunta. Bom dia. Eu sou a Ana, faço parte também da área de ESG dentro da MedSenior. E ainda sobre essa parte, né, social, me surgiu uma dúvida sobre os embaixadores, que é um pouco diferente do voluntariado, porque o embaixador ele se torna o focal. E aí, esse focal que vai desenvolver as ações e vai apoiar vocês nas ações locais, ele recebe alguma contrapartida para isso? Porque é como se fosse um acréscimo de trabalho, vamos dizer, né, de responsabilidade. E a outra pergunta é sobre as lideranças. Então, vocês estão me dizendo que conseguiram fazer uma ação, aonde foi no horário de trabalho. Como que é a aderência, a conscientização da liderança para que ela libere esses funcionários para poder participar das ações? Quais estratégias vocês utilizam relacionado a isso? Obrigada. Acho que vou tentar fazer você complemento. Primeiro, a questão de sensibilização, eu acho que um dos triunfos que a gente está tendo nessa missão é a instituição do comitê. E esse comitê estão em todas as áreas, seus diretores participando diretamente. Então, primeiro, eles já estão dentro conosco e ele entende a importância e aí
isso facilita um pouco nesse processo. A gente sabe que o dia a dia é corrido, a Ana está aqui falando, olha, tem que equilibrar os pratos, né? Tá com menos funcionários, como é que vou deixar o fulano sair para participar da ação aí nesse horário? Mas uma vez que a pessoa consegue interiorizar a mensagem, o objetivo final para qual onde nós estamos indo, isso torna mais fácil, porque eles estão envolvidos. Então, essa é a primeira barreira que a gente conseguiu, digamos, transpor, porque eles estão dentro e eles participam também das ações, tá? Segundo, em relação aos embaixadores, são pessoas que estão nas unidades, têm as suas rotinas, como eu falei, foi um assistente administrativo. E quando no momento das campanhas, a gente aqui faz todo um trabalho, prepara o material, comunicação. Então, ela está lá na ponta como um voluntário também, tá? Ela ajuda na comunicação, colocar exposição para que as pessoas possam fazer a doação. Então, uma pessoa assim, uma voluntária que está o tempo todo angariando e desenvolvendo o voluntariado onde ela está. Então, ela tem que ser uma pessoa, um voluntário, digamos, plus, que tem realmente essa vocação, acho que essa é a palavra, essa vocação de querer fazer e de contagiar os outros. Então, isso a gente tem tido, diria sorte de identificar pessoas com esse perfil que tem nos assegurado para que realmente esse movimento esteja acontecendo na ponta. Tá bom? Bom, seguindo com os demais temas, então, gente, falando um pouco da parte de meio ambiente, né, que foi estruturado dentro dessas ações. Quando a gente fala de meio ambiente, justamente como o Bacero comentou, por estar operando dentro da casa dos clientes, né, a maior parte das nossas operações se dá dentro de uma planta industrial de um dos nossos clientes. Então, os aspectos ambientais das nossas atividades, eles acabam se fundindo com os aspectos já existentes dentro dessas operações, né? A gente está ali dentro executando uma parte de uma atividade de um todo. Então, fica um pouco complicado até de separar, né, o que é Manserve e o que é cliente. Toda a parte de gestão de resíduos, né, o que nós geramos de resíduos dentro de uma atividade, acaba indo para a central de resíduos do próprio cliente. Efluente gerado dentro da atividade vai para a estação de tratamento ou para o sistema de saneamento, de acordo com a planta do cliente. Então, o processo ele é muito integrado ao processo do cliente. Mas, em cima disso, nós buscamos, então, estruturar, trazer essa cultura para os nossos colaboradores, para que eles entendam também que as ações deles acabam impactando o próprio processo do cliente, para que a gente evite qualquer tipo de ocorrência para esse cliente, né? Então, nós temos aí algumas trilhas de treinamento, de acultura, uma trilha básica voltada para todos os colaboradores, onde a gente vê conceitos básicos de gestão de resíduos, de consumo consciente e de identificação de aspectos e impactos ambientais, para que todos os colaboradores possam ter a consciência de entender o que na sua atividade pode interagir ou impactar o meio ambiente de alguma forma. E nós temos, então, também uma trilha técnica, que aí sim é voltada mais para os profissionais de SSMA da empresa, onde aí são baseadas, né, elas são baseadas em cima de cada um dos nossos procedimentos. Então, a gente vai ter aí treinamentos específicos, onde esses profissionais vão ser os responsáveis por implantação desses processos nas nossas atividades, relacionados ao gerenciamento de resíduos, o levantamento de aspectos e impactos ambientais, então toda a avaliação dos aspectos, impactos e implantação das medidas de controle necessárias, conformidade ambiental, então o nosso time de meio ambiente, a nossa área, apoia todas as unidades na parte de regularização quando necessário, mas também a nossa operação precisa saber exatamente a licença aplicável àquela atividade em que ele está exercendo. Temos ainda a parte de monitoramento de gases do efeito estufa,
né, voltada aí para toda a nossa operação, e gerenciamento de emergências climáticas, né, que foi até um tópico que nós já vínhamos estruturando. Ano passado, com toda aquela tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a própria ISO solicitou também, né, dentro da certificação, ações mais concretas nesse sentido. Então, hoje nós temos aí toda a parte de monitoramento de histórico de eventos climáticos extremos, né, dentro de cada região. Né, nós temos operação aí em todo o Brasil, então as avaliações elas precisam ser feitas de forma muito particular, muito individualizada. Então, temos esses treinamentos para que os nossos colaboradores e profissionais de SSMA estejam capacitados para a implantação desses processos dentro de cada uma das atividades. E numa avaliação mais profunda, né, nós temos aí como principal ação da Manserv, então, o combate às mudanças climáticas. Justamente por aí ser uma ação mais na nossa mão, né? A gente tem todos os outros demais aspectos muito associados às atividades dos clientes. Quando falamos das nossas unidades próprias, elas se resumem, em sua maioria, em escritórios. Então, geração de resíduos vai ser material de escritório, vai ser papel, vai ser, na maioria das vezes, resíduo reciclável. Geração de efluentes é basicamente efluente sanitário, então não teria um impacto muito relevante, né? Considerando que todos os escritórios estão também em áreas, né, empresariais, onde já se tem serviços de saneamento. Dentro da parte de mudanças climáticas, então nós estruturamos, primeiro identificamos toda a necessidade. Hoje nós temos mais de 1.500 equipamentos implantados em operação, sejam aí de todos os tamanhos, né, equipamentos de linha amarela, dentro de serviços de mineração, por exemplo. Temos empilhadeiras movimentando serviços e cargas em áreas de depósito e equipamentos também de jardinagem, todas as atividades de manutenção de áreas verdes e também ligadas às atividades de energia, onde a gente tem serviços de poda técnica e poda de acesso para poder fazer a manutenção das redes. E quando falamos em veículos, a gente tem mais de 3.000 veículos implementados, também de todos os tamanhos, né? Se divide um pouco aí mais ou menos em 50% frota leve e 50% uma frota mais pesada, aí, caminhões, ligados a operações industriais, operações de movimentação. Apesar de nós termos a unidade de negócio de logística, nós não realizamos transporte rodoviário, né? O nosso papel ele é mais ligado na operação intralogística, né? Então, movimentação interna de materiais, mas ainda assim a gente faz a movimentação de insumos dentro de planta siderúrgica, movimentação de minérios dentro na etapa de extração de minério mesmo, nos processos de mineração. Então, toda essa frota e esses equipamentos implementados. Em 2021, quando nós fizemos essa identificação, nós entendemos que a empresa ainda não tinha uma maturidade para fazer um inventário de todos esses equipamentos de uma forma única. Então, nós estruturamos uma trilha, vamos dizer assim, de evolução para esse processo. Em 21, então, nós operamos apenas com uma atividade específica, uma das nossas diretorias específicas dentro da unidade de negócio de facilities, que é a nossa operação de field service, né, que é relacionada a vamos dizer assim, serviços técnicos de manutenção para clientes em que a sua unidade ela não comporta ter um técnico de manutenção ali 100% do tempo. Vamos dizer assim, uma agência bancária, um laboratório, não tem por que aquele cliente ter 100% do tempo dele um técnico de manutenção ali dedicado para aquela unidade. Então, as nossas equipes, só nessa diretoria nós temos aí cerca de 500 a 600 veículos rodando por todo o Brasil. Então, também é um número relevante, por isso escolhemos iniciar por essa operação e, a partir dela, criar uma cultura dentro da organização para que as demais áreas também fossem vendo as ações que vinham sendo feitas e entendendo os motivos dessas ações. Em 2022, então, ampliamos essa operação, né, a abrangência do nosso inventário
para as unidades de logística e mineração, então pegando grande parte dos equipamentos pesados, e aí também já interagindo muito com os clientes, porque dentro dessas atividades, diferente dessa operação de field service, onde nós tínhamos aí um serviço Manserve oferecido para o cliente, né? Então o nosso técnico de manutenção está rodando e o mesmo técnico ele vai acabar atendendo às vezes mais de um cliente, né? A partir de 2022 nós começamos aí sim trabalhar com aquelas atividades que estão realmente dentro do cliente e ligadas muito diretamente ao core de cada cliente. Então, dentro de uma planta siderúrgica, onde a gente está fazendo a movimentação dos materiais e a alimentação do alto-forno para funcionamento da planta como um todo. Então, começamos a interagir muito diretamente com esses clientes e identificar que, apesar desses serviços estarem sendo realizados pela Manserve, os equipamentos são nossos, o fornecimento de combustível, todo o processo, o controle operacional ainda é do cliente. Então, quem define qual equipamento vai estar lá é o cliente, quem define o período ou a atividade que aquele equipamento vai exercer também é o cliente. Então, desde 22, a gente tem uma interação muito grande com esses clientes e fazemos todo o controle de consumo, cálculo de emissões, tudo, mas o relato, como escopo 1, acaba passando para o próprio cliente, por ter o controle operacional da atividade. Então, a gente vem interagindo. Hoje, né, de 22 para cá, é a principal categoria dentro do nosso escopo 3, que seria a categoria de serviços vendidos, né, e o relato fica diretamente com o cliente. A gente tem toda essa interação e troca de informação de uma forma toda transparente. Então, a gente, com cada um dos nossos clientes, nós sentamos, apresentamos a nossa metodologia implementada de controle das emissões, de como nós controlamos o consumo, calculamos as emissões, para que ele pudesse validar, entender se é necessário algum tipo de adaptação do processo para a necessidade daquele cliente, e aí sim podemos seguir com essa implantação e com essa troca de informação constante que a gente tem hoje. E em 23, então, foi nosso primeiro ano do escopo completo, abrangendo aí também toda a operação de facilities, não só field service, a operação de logística e mineração, que nós já tínhamos, e as operações industriais, né, aí ligadas tanto à unidade de negócio industrial, quanto às demais de óleo e gás e energia também, que são operações de manutenção de torres de energia e redes de distribuição. E identificamos aí também serviços sazonais de paradas, né? Então, enfrentamos aí alguns outros detalhes que ainda não tinham sido identificados. A partir dessas experiências prévias também estabelecemos um processo, né, o procedimento que baseia aquele treinamento que eu apresentei ali agora há pouco, de monitoramento das emissões. Então, ele foi construído a partir das experiências desses 2 primeiros anos, né, e a partir do terceiro, a gente vem, então, com o nosso inventário completo, desde 23. Por conta dessas ações sazonais, a gente entendeu que não poderia estabelecer um ano base em cima de uma operação única, né, que seria essa de 23, nosso primeiro inventário completo. Então, 24, nós consolidamos as nossas informações de ano base. Então, a partir destas informações, sim, que nós vamos estabelecer, né, as nossas metas e iniciativas de redução das emissões, né, muito voltadas para a frota leve. E o porquê disso? Os nossos veículos leves, eles são a frota em que a gente tem uma maior autonomia de decisão de como eles vão operar. Então, nós temos aquela diretoria de field service que eu comentei, nós temos veículos de lideranças, em que é uma premissa nossa, né, disponibilizar esses veículos. Os veículos mais pesados, de modo geral, eles estão vinculados a um contrato. Então, para eu alterar um desses veículos, tem toda uma questão comercial que eu preciso alinhar com os clientes envolvidos, né, mas também a gente vem sempre em conversas com os clientes propondo também diferentes atividades, diferentes ações que podem ser realizadas, né, até porque, né,
todo final de ano a gente repassa toda essa emissão que foi calculada durante o processo para que ela seja relatada como escopo 1 do próprio cliente. Então, também é interesse dele o processo de descarbonização dessas atividades. E aí, falando das nossas ações de frota leve, em 25, então, nós começamos a nossa primeira ação realmente estruturada, fizemos um projeto piloto, inicialmente, para alteração do combustível de gasolina para etanol. Parece ser uma alteração bem simples, mas algo que me surpreendeu bastante é que ainda existe muito preconceito com o uso de etanol, né, que vem lá da década de 80, quando os motores eram adaptados para se utilizar etanol. Hoje, nossa motorização praticamente toda flex saindo de fábrica, a gente não tem nenhum tipo de problema operacional ligado a esse tipo de substituição do combustível. Tá? Então, elegemos 3 unidades de trabalho para a implantação desse projeto piloto. E o resultado que nós identificamos aí foi uma redução de 97% das emissões dentro do período de avaliação, né? E a partir desses resultados, então aí sim a gente pôde, sem nenhum também impacto operacional, ampliamos esse projeto aí para todo o estado de São Paulo atualmente, desde o mês passado, na verdade. Então hoje rodamos aí 100% a biocombustível aqui no estado, em todas as nossas operações, e veículos de liderança também. Todo o board da nossa empresa, hoje, diretores, conselheiros, então todo mundo hoje roda dentro desse projeto. E também não queremos parar por aí, né? Então, a partir do estabelecimento do ano base, né, das nossas emissões de 23 e 24, a gente agora vem estudando outras medidas, né? Estabelecemos essa primeira ação para 25, já com uma projeção de redução inicial era de 5% da intensidade das emissões. A gente está num resultado muito melhor, mas agora nosso desafio é levar também ações de descarbonização de forma mais estruturada para os clientes, entender o que nós podemos reduzir numa visão daqui a longo prazo também, né? Trabalhamos então com... Eu vou deixar aqui mesmo, Ana, eu estou finalizando. Mas trabalhamos então nosso escopo 2, a gente vem alinhado com a nossa meta ali de migração para o mercado livre de energia, então estamos fechando esse ano os acordos comerciais para início da operação aí já entre janeiro e fevereiro de 26, para todas as unidades elegíveis já estarem dentro, e uma das premissas foi justamente a emissão de AREC, a garantia de que a energia ela é originária de uma fonte renovável. E, em paralelo, estamos trabalhando aí também, onde a gente tem a possibilidade junto à concessionária para mudar aí para a geração para uma rede de energia distribuída, também uso de energia renovável para os escritórios, para as redes de baixa tensão, focado aí na nossa descarbonização também no escopo 2. Então, eu vou analisar, passar aí a palavra para a Ana. Oi, pode falar. Bom dia, meu nome é Regina, eu sou da S Cosméticos do Bem. Nós somos uma startup, né? Nós somos bem pequenininhos, né? Quando eu vejo todo esse trabalho feito, mas nós somos em 10 mulheres. E hoje todo o nosso serviço é terceirizado, então a nossa fábrica, o campo, muito semelhante ao que você tem de estar próximo do cliente, né? Então, o meu aspecto ambiental é o aspecto do meu fornecedor, assim como o seu é o do seu cliente. Quando você está olhando na 14.000 ali, que te pede uma matriz de aspectos e impactos, você considera esse dos seus clientes? Ou você não? O meu aspecto, o meu impacto é o do escritório, onde eu tenho uma equipe. E quando você pensa nas metas, você faz algum trabalho no sentido de monitorar aquilo que o cliente está fazendo? Porque fica um pouco insano, né? Até para a gente aqui entrar lá na fábrica e falar, mudar a fábrica, né? Fica. Até como a gente comentou, a Manserve está em diferentes nichos de negócio, né?
Quando eu vim para a empresa, eu brincava com o pessoal que parecia que eu tinha voltado à época de consultoria, porque cada dia a gente estava falando de um tipo de mercado completamente diferente. Mas, falando da nossa certificação, a gente tem, sim, o corporativo, né, certificado, em que a gente tem aí visão completamente Manserve, né, mas nós temos as nossas unidades de trabalho dentro das plantas de cada cliente também certificadas. Então, aí sim, esses aspectos, eles se confundem às vezes. Né? Nós temos, então, todas essas unidades certificadas, o estabelecimento de metas, tanto da parte de qualidade, segurança e meio ambiente, né? Mas falando da questão ambiental, né, a gente tem o levantamento dos aspectos e impactos diretamente ligados à nossa atividade, né, e aí sim a gente faz a gestão desses aspectos. Né? O impacto realmente seria dentro da planta do cliente, mas aí com esse nosso controle a gente reduz a possibilidade de qualquer tipo de impacto dentro do processo. Algumas coisas sim acabam dependendo do cliente, como a necessidade de documentos legais, a licença de operação como um todo acaba sendo do cliente, a gente está ali executando uma atividade pontual, e aí a gente tem essa interação também, né, mostrando que a própria planta ali ela está licenciada, ela tem análise de água, ar, por exemplo, descarte de resíduos é feito de forma correta, né, porque os nossos resíduos também vão para a central de resíduos desse cliente. Então, a gente tem essa interação, troca de informação, principalmente em assuntos regulatórios. Legal. Vou falar um pouquinho do programa de integridade da Manserve, né? Então, para que tudo isso que foi explicado dê certo, a gente precisa ter um programa robusto, né? De compliance, canal de denúncias, auditoria interna, né? Mapeamento de riscos, para entender os principais pontos e até para gerar insumos ali para certificações também, né? Então, falando um pouquinho de compliance, a Manserve ela tem um código de ética, né? E uma política de compliance, um canal de denúncias externo. Nós contamos hoje com o apoio da Aligned, que é um fornecedor que entrega para a gente o melhor serviço, né? De anonimato ali, né? O super seguro, é auditado também, né? Esse canal de denúncias. A parte de aculturamento, a gente tem as pílulas de compliance e a trilha de compliance, né? Porque eles precisam andar muito em conjunto, né? Então, não adianta eu ter um canal de denúncias que as pessoas não confiam, né? Então, eu preciso treinar as pessoas para que elas entendam as situações do dia a dia em relação a desvio de conduta, né? E tudo mais. Para que elas nos informem através desse canal, que é o 0800 ou o próprio site do condutaética.com.br, em relação a esses relatos, né, e tudo mais. Então, com isso, a gente desenvolveu aí, né, pílulas... Nico, aqui na Manserve, os equipamentos, os computadores, as escadas e até o papel e a caneta são ferramentas que a empresa nos dá para fazer nosso trabalho melhor. Mas o que acontece quando a gente usa esses recursos para outros fins? Sabe o carro que leva a gente de um serviço para o outro? Então, esse carro é só para isso. Serviço da empresa. E quando alguém usa para outras coisas, tipo resolver assunto pessoal, mesmo que seja rapidinho e pareça sem importância, é um problema sério. Deixa eu pegar o carro. Mas se eu for de ônibus, eu vou demorar uma eternidade para chegar em casa. E depois tem a escola da Mariana. E com o trânsito, ela vai ficar esperando, não. E depois eu tenho que voltar pro outro lado da cidade pro meu outro serviço. Se de repente eu usar o carro da empresa, eu acho que eu resolvo tudo rapidinho. E eu ainda volto a tempo pro trabalho. É só hoje. Eu dirijo com cuidado. O supervisor tá em reunião a manhã toda. Ele nem vai notar. E eu devolvo o carro antes do almoço. Limpinho e sem problema. Ó, maravilha. Tá decidido. Melhor isso do que deixar a pequena esperando, né? Tá certo. Vamos lá, né? Faz parte. Olha aí, pessoal. O Carlos pensou que dava para dar uma escapada sem ninguém perceber. Usar o carro da empresa para resolver compromisso de família? A Manserve não leva isso na esportiva, não. Pode parecer que não faz mal, mas é um desvio sério. E se acontece alguma coisa com o carro? E o trabalho que fica comprometido?
Nessa primeira vez que ele foi pego, ele levou uma advertência verbal, mas se continuar, pode receber advertência escrita, suspensão e até demissão, claro. E olha, dependendo do que acontecer enquanto ele está com o carro, pode ter que responder legalmente, além de ter que arcar com todos os custos e qualquer dano ou problema. Vou voltar um pouquinho aqui para ver se eu consigo. Então, esse exemplo que eu mostrei para vocês agora é um dos capítulos da trilha operacional, né? Então, nós fizemos 2 trilhas, uma administrativa, né, que tem ali um conceito mais administrativo para o público que utiliza computador, que está no dia a dia, dos processos administrativos de RH, suprimentos, financeiro. Então, esse público, a gente contratou uma trilha de compliance pré-formatada de mercado, colocamos o logo, ficou bem interessante, o pessoal gostou bastante, né? E essa outra, ela deu um pouco mais de trabalho, então a gente teve que contratar ali atores, né, ir para uma agência, colocar o uniforme da empresa nessas pessoas. Então, esse exemplo que eu mostrei é da utilização do carro da empresa para o pessoal que está utilizando frota, o pessoal do field service que faz manutenção nas empresas, né? Ou também os eletricistas que utilizam o carro da empresa. Mas nessa trilha também tem outros exemplos, como, por exemplo, a questão da recepcionista, né, que está lidando com os dados pessoais ali no balcão, que eventualmente pode ter algum incidente de vazamento de dados. Então, para cada tipo de serviço da Manserve, que são vários, né, a gente é muito especialista, nós colocamos um exemplo nessa trilha operacional de 45 minutos, porque precisa ter uma velocidade muito grande na operação, porque a pessoa começa já praticamente trabalhando, né? Então, tem toda a parte de NRs, de segurança, mas essa parte de compliance precisa, sim, ser efetivamente feita para esses colaboradores, né? Então, teve que ser muito rápido com alguns exemplos para dar ciência, inclusive, das penalidades, né? Porque hoje a gente tem uma matriz de consequência na companhia, né? Além da política e do código de ética, que eles precisam estar cientes que qualquer tipo de desvio como esse, eles vão ser penalizados. Eu preciso dar ciência para o colaborador também, né? Então, basicamente, é isso. Agora, deixa eu só ver se faltou um pedacinho aqui. Aqui, esse é um exemplo da trilha que fala da matriz de consequência. Você sabia que o compliance começa com você e que cada ação sua conta? Mas antes, você sabe o que significa a palavra compliance? A palavra vem do inglês to comply, que significa estar em conformidade com as regras. E trata-se do conjunto de práticas, políticas e normas que garantem que a empresa siga leis, regulamentos e diretrizes internas, prevenindo fraudes, corrupção e condutas inadequadas. Seu objetivo é assegurar ética, transparência e integridade para a nossa empresa. Compliance não é apenas uma questão legal, mas é algo vital para a saúde dos negócios como um todo, ao evitar riscos e proteger nossa imagem, promovendo assim uma cultura organizacional ética e transparente e que, com práticas eficazes, consegue identificar e corrigir problemas antes que se tornem sérios, evitando prejuízos financeiros e danos à nossa reputação. Na Manserve, prezamos pela transparência e responsabilidade. Por isso, denúncias de práticas irregulares são tratadas com seriedade, investigadas de forma imparcial e sempre em conformidade com nossas políticas e a legislação. Além disso, o registro é feito por uma empresa independente, garantindo anonimato e confidencialidade. E após a investigação, entra em ação a matriz de consequências, ou seja, um conjunto de ações adotadas para definir as medidas disciplinares a serem tomadas, dependendo da gravidade da situação. A matriz ajuda a garantir que as consequências sejam proporcionais ao ato cometido, mantendo a integridade dos processos dentro da empresa. O compliance e a matriz de consequências são essenciais para a nossa cultura organizacional
pois eles ajudam a garantir que todos dentro da Manserve ajam com ética e responsabilidade. Se perceber qualquer irregularidade, utilize nossos canais para denunciar. Juntos, podemos construir um ambiente mais transparente e justo. Então, essa parte de aculturamento é muito importante, né, para dar visibilidade e conhecimento para o pessoal. Então, além da trilha, nós soltamos essas pílulas de compliance, né? Então, a semana passada a gente soltou sobre assédio moral, explicando a diferença do que é um assédio moral, uma orientação de trabalho, né, para dar visibilidade, através do nosso portal Comunica. É como se fosse um Instagram da empresa, né? Que ali o pessoal recebe essas pílulas, todos os comunicados, mas essas pílulas também. E uma terceira ação foi a Semana da Integridade que a gente fez, né? Então, todo ano nós temos uma semana 100% voltada para compliance, temas de compliance, um formato mais leve, trazendo convidados externos, colocando sempre o diretor-presidente junto, né? Para firmar a questão do exemplo vem de cima, né? Que a gente gosta de falar, colocando o diretor-presidente para conversar, bater um papo com essa pessoa de mercado, e o pessoal entra no YouTube da Manserve para assistir essa Semana da Integridade, porque hoje nós temos um desafio de chegar nas pontas, então não consigo reunir todo mundo num evento como esse, por exemplo, né? Então é muito difícil, então nós resolvemos transmitir através do YouTube mesmo, que fica mais fácil. Então, o coordenador de contrato na unidade de trabalho, Braskem, por exemplo, ele imprime o QR Code, né, da Semana da Integridade, e o pessoal escaneia para assistir e facilitar aí a transmissão de conhecimento. Tá? Falando um pouco também da parte de privacidade de dados da Manserve, hoje nós também temos um sistema, né, em implantação agora, nesse momento, temos o ROPA da companhia, e todos os procedimentos, né, aviso de privacidade, e isso está facilitando bastante o plano de resposta da empresa, né, em relação a dados. Hoje são 6.000 computadores espalhados pelo Brasil, né, e hoje a gente utiliza também alguns sistemas do cliente, então tem bastante integração, bastante troca de dados, principalmente em folha de pagamento, né. Afinal de contas, nós somos uma empresa que fornece mão de obra, né, então a gente roda 30.000 salários, né. E todos esses salários têm sindicatos diferentes, dependentes dessas pessoas que estão rodando os dados, né? Informação também de saúde, a parte de saúde, né, ali confidencial, que existe, né, em relação à condição de saúde, atestados médicos, né? Então, tem toda essa parte aí por trás. Um terceiro pilar é riscos. Então, a Manserve, ela implementou a gestão de riscos através do sistema Soft Expert. Então, nós passamos aí durante 1 ano e meio mapeando os riscos da companhia. Já existia, né, um Excel ali conhecido, né, pela gestão, ali o pessoal de engenharia de vendas, né, para trilhar os caminhos de riscos que existem na empresa. Porém, nós entramos agora com um sistema para poder dar visibilidade e criar os planos de ação na ponta, né? Então, que o engenheiro de vendas ele mapeia aqui, o gerente de contrato precisa saber qual o tipo de risco e ele aplicar o plano de ação para mitigar esses desafios aí na operação, que são muitos, né? Principalmente a parte de segurança, material, né? A Manserve ela também compra material. Então, desde o caminhão, né, o carro da empresa, a gente tem peças específicas, né, dentro da operação para gerar essa manutenção. Fora questões ali de compra bem específica mesmo, por exemplo, uma tinta que é importada para pintar a plataforma de petróleo na Petrobras. Então, é muito específico, custa muito caro, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente tem ali no dia a dia. Tá? E a auditoria interna da companhia, ela é muito baseada nos conceitos do Instituto de Auditores Internos, ali olhando para o corporativo, né, todos os riscos da empresa em relação a RH, faturamento, suprimentos. Então, nós temos uma equipe hoje de pessoas que foram formadas na companhia, porque nós não temos um braço grande ali, né, de auditores. Então, qual foi a estratégia? Formar pessoas internas, né? Então, hoje eu tenho uma especialista de auditoria que ela faz o walkthrough ali, entende o processo, o procedimento,
e olha para aquilo, né? Ela não faz só o cara crachá, então ela conversa com as pessoas, né? Mapeia, porque o processo também está mudando na empresa, né? Então ela precisa alimentar essa instrução administrativa, digamos assim, que é um documento, né? Com que precisa ser auditado, olhando para riscos da empresa. Então nós compramos muito hoje, né? Temos uma grande massa de processamento de folha, parte financeira de reembolso. Então, olhando para tudo isso, nós reportamos hoje para o comitê, que existe um conselho na companhia, né? Então, nós reportamos para esse comitê de auditoria e riscos e também para o comitê de ética, né? Acho que eu não falei no início, temos também o comitê de ética, são 2 comitês separados, né? Que o conselho participa também, conselho externo, que foi contratado também. E a auditoria externa, que é um outro pilar, então a Manserv ela utiliza de auditoria externa através de uma Big Four, né, o KPMG, Deloitte, enfim, para auditar a demonstração financeira. Então, esse é um pilar totalmente externo, né, independente, que vem, faz a parte de auditoria nesse sentido financeiro, para gerar transparência, né, isonomia mesmo, e dar essa visibilidade para o CEO, né, e para o conselho da companhia também, tá? Então, basicamente, esse é o pilar aí de compliance. Não sei se alguém tem alguma dúvida, fiquem à vontade. Ninguém tem alguma pergunta, gente? Pode dar tempo de fazer até 2. Não. Então, a gente está sem perguntas, eu vou tá, só gente? fazer mais um agradecimento aqui, porque a Manserv ela é um dos nossos fornecedores lá em Serra do Salitre, dentro da operação da Euroquem, e ver essas ações que são desenvolvidas aí nessa forma pela empresa, eu acho que dá um respaldo para a gente em ter vocês como cliente. Então, acho que é muito importante a gente tratar essa cadeia, né, dentro do ESG, que não adianta só, por exemplo, o cliente está bem se os seus terceiros não estão. Então, acho que ver isso daqui que vocês fazem dá um conforto para a gente, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, muito satisfatório mesmo de ouvir isso. Eu também tenho uma curiosidade aqui atrás, novamente, Opa. Ana, novamente. Vocês falaram da parte ambiental, né? Que existe uma trilha de treinamento e tem essa trilha técnica. Essa parte técnica da parte de emissões, no caso, é uma trilha para as pessoas que fazem o monitoramento dessas emissões. Fiquei com dúvida. Ou é uma trilha de conscientização, para que todos da operação entendam minimamente que ali é emitido, todas as atividades geram algum tipo de emissão, enfim. Eu queria entender melhor isso, porque é uma dificuldade a gente fazer com que todos compreendam minimamente que qualquer atividade gera uma emissão, né? Ter aquela consciência, né? Para além das pessoas que monitoram ou contabilizam. A trilha específica, o treinamento específico de monitoramento das emissões, ele é voltado para o time de SSMA de campo, que é quem vai ser o responsável por coletar os dados e garantir o monitoramento das informações de consumo e cálculo das emissões. O cálculo acaba sendo centralizado, né, no corporativo, mas que vai garantir o monitoramento lá na ponta. Tá? A questão de conscientização, ela entra nos treinamentos da trilha básica dentro do consumo consciente, que aí nós falamos da parte de consumo de água, de energia, e também da parte de combustíveis, né, e uso dos equipamentos, dos ativos, tanto veículos como equipamentos de linha amarela e de mais equipamentos implementados. E também na parte de aspectos e impactos o treinamento básico, né, a gente tem também um treinamento que aí a gente fala de uma forma mais simples como identificar os principais aspectos, impactos aí que podem ser relacionados à sua atividade, considerando também a questão das emissões. Bom, gente, obrigada, viu? Muito obrigado a todos. Obrigada também, a todos. Obrigado a todos.